Buenas, aqui quem fala é Vinícius Fonseca e essa é a terceira atividade proposta para a disciplina de Hidrogeoquímica de Bacias Hidrográficas. Nessa atividade, o tema a ser abordado é o ciclo biogeoquímico do carbono. Mas antes de falar especificamente do carbono, vamos primeiro conceituar o que são os ciclos biogeoquímicos. Enquanto que a energia segue um fluxo direcional, o que quer dizer que a energia luminosa inicialmente assimilada por organismos fotossintetizantes, parte dessa energia dissipa-se na forma de calor em cada reação química e ao ser transferida para outros níveis tróficos. E essa energia dissipada não é passível de ser reaproveitada, o que requer que há uma constante entrada de energia para a manutenção da vida. Já a matéria que compõe os seres vivos, os elementos químicos que os constituem, estes sim são reaproveitados e há uma ciclagem desses elementos entre os sistemas terrestres. Aqui, por sistemas terrestres, nos referimos à atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera e, claro, a biosfera, que é a parte viva do planeta. E a transferência desse elemento entre os sistemas se dá por meio de processos químicos e geológicos, o que explica o porquê do nome ciclo biogeoquímico. E dependendo do grau de detalhamento do estudo, estes sistemas eles podem ser subdivididos em partes menores. E isso leva a um dos conceitos utilizados nos estudos da biogeoquímica, que recebe o nome aí de modelos de caixa, que é justamente uma forma de tentar reduzir a complexidade de um sistema, assumindo que as características nele, a distribuição do elemento e a dinâmica do elemento nesse sistema seja de forma contínua ou homogênea. Outro parâmetro importante é o tempo de residência, que de forma resumida é o tempo médio que o alimento fica alocado nesses reservatórios ou nessas caixas aqui como colocamos. E é justamente o acompanhamento desse parâmetro durante como ele se distribui durante o tempo geológico, que tem servido de base para indicar o quanto que o homem tem alterado a dinâmica desses ciclos. E cabe muito bem referir esse período de influência humana como sendo o antropoceno, que tem aí como marco de início a Revolução Industrial e que com o uso de combustíveis fósseis tem alterado o tempo de residência desses elementos. E aqui é que chegamos nele, no carbono, que é um dos principais elementos constituintes destes combustíveis fósseis. O ciclo do carbono pode ser dividido entre o ciclo biológico e o geológico, e o que diferencia esses dois ciclos é justamente o tempo de residência, sendo o biológico mais rápido e o geológico mais lento. No ciclo biológico, o carbono, que está na forma de dióxido de carbono na atmosfera ou dissolvido na água, é assimilado por organismos fotossintetizantes. E essa transformação do carbono na forma inorgânica para a forma orgânica é chamada de fixação do carbono. Parte desse produto o próprio organismo utiliza para sua manutenção no processo de respiração, o que retorna o carbono para a forma inorgânica, e outra parte desse produto, o excedente, ela é temporariamente armazenada na estrutura desse organismo e que pode ser utilizada como fonte de energia por outros organismos que também vão retornar esse carbono para a forma inorgânica, fechando assim o ciclo curto do carbono. Em determinadas condições, o carbono do ciclo biológico ele pode ser transferido para o ciclo geológico, e a contribuição mais relevante é aquela que ocorre nos oceanos, ou seja, o carbono incorporado na estrutura de alguns dos organismos marinhos, na forma de carbonato de cálcio, ou mesmo na biomassa, na forma orgânica. Quando esses organismos morrem, uma fração deles é depositada no fundo dos oceanos, formando as camadas de sedimentação, que com o passar do tempo vão constituir as rochas sedimentares, e quando a matéria orgânica ela é aprisionada nesses sedimentos, ela vai passar por transformações e vai ser o que vai dar origem aos combustíveis fósseis. Com o movimento de subducção das placas tectônicas, essas rochas carbonatadas elas podem ser transformadas a ponto de serem liberadas na crosta terrestre por vulcanismo, o que é acompanhado pelo processo de liberação de CO2 na atmosfera. No reservatório geológico, o tempo de residência do carbono é na escala de 1 a 2 centenas de milhões de anos. E a quantidade de dióxido de carbono emitido na atmosfera por vulcanismo está aí na escala de 10 a 100 milhões de toneladas ao ano. E nesse ponto, para um fator de comparação, a quantidade de dióxido de carbono emitido na atmosfera por meio da ação humana está na escala do 30 bilhões de toneladas ao ano. Então isso mostra o quão significativo que a ação humana está influenciando nesses ciclos biogeoquímicos.
No início, quando falamos dos sistemas terrestres e diferenciamos a hidrosfera da criosfera, nesse ponto essa divisão acaba sendo importante porque é nessa fonte da criosfera onde a água na forma sólida é ali que vai ter a informação que vai ser possível comparar qual que era o nível de dióxido de carbono na atmosfera em tempos históricos com a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera atual. E essa concentração de dióxido de carbono na atmosfera em tempos históricos é possível ser feita a partir das bolhas de ar que ficam aprisionadas nessas geleiras, né, na fase sólida da água. E é possível remontar essa concentração de carbono a coisa de aproximadamente 800 mil anos atrás. E comparando esses valores com a concentração atual de dióxido de carbono na atmosfera, tem-se que a quantidade atual é de 40% à média desses anos anteriores. E isso reforça a influência que os seres humanos têm nos ciclos biogeoquímicos e a sua capacidade de alterar estes ciclos.